Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens, revista da CPAD, segundo trimestre de 2021. Lições com o tema O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves. Esta já é a nossa sexta reflexão e esta reflexão será ministrada no próximo dia 9 de maio de 2021 em todas as igrejas que fazem uso deste conteúdo publicado pela CPAD. Esta lição tem um tema importante que diz a imaturidade espiritual dos coríntios. Nós estamos aqui neste momento de comunhão e eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Não deixe de se inscrever aqui neste portal no YouTube. Também deixe o seu comentário, o seu like abençoado e você tem liberdade para compartilhar todos os nossos conteúdos nas suas mídias sociais, nos seus grupos eclesiásticos, familiares e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Você que nos ouve também pelas plataformas de podcast, você tem liberdade para compartilhar nossos conteúdos. Você está aqui pela primeira vez? Então se inscreva e você que já faz parte deste canal, seja abençoado por Deus. Vamos fazer uma oração? Após esta oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. E o card com todas as lições anteriormente publicadas estão aqui bem organizadas para você apenas apertar o play e ser abençoado por Deus. Vamos orar então? Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito e visite-nos agora, traga iluminação, entendimento, que este assunto proposto seja bem esclarecido e que tenhamos bom aprendizado. É o que nós Te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para as nossas leituras. O texto do dia está justamente na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, e o texto diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A nossa síntese diz: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. E o texto bíblico está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 5, e o texto sagrado nos diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porquanto não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Estes, são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. A imaturidade dos irmãos da igreja de Corinto. Como está a nossa maturidade espiritual? Este texto que o apóstolo Paulo dirige aos irmãos coríntios precisa nos instruir de forma imediata. Dentro desta reflexão, nós temos alguns objetivos, a saber, mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã, refletir a respeito do que pode nos impedir a crescer na fé. E o terceiro objetivo, compreender o perigo da estagnação na fé. O conceito de imaturidade, muito se fala, muito se discorre a respeito do tema, e eu quero conceituar com você este assunto. A imaturidade nada mais é do que um padrão comportamental ocasionado pela permanência de um indivíduo
em estágios que são anteriores de o seu nível de desenvolvimento, seja ele intelectual, emocional ou moral. Este é um conceito, uma síntese no que tange a este termo imaturidade ou imaturo. O texto de Paulo dá ênfase, e o que é a ênfase da nossa reflexão é justamente a questão da imaturidade espiritual dos irmãos coríntios. Paulo, com muito amor, com muita sabedoria, vai chegar a estes irmãos, mas agora de modo firme, com pulso firme, chama a atenção daqueles cristãos que estavam enfatizando que eles ainda se comportavam como crianças, como meninos na fé. Os membros daquela igreja não estavam saudáveis na sua fé. Uma prova de tal comportamento e de tal afirmação é o fato de que haviam constantes discussões, partidarismos e disputa entre estes irmãos. Nesta lição, nós temos 3 pontos que serão abordados. O primeiro ponto: os coríntios eram imaturos na sua vida cristã. O segundo ponto: o que pode nos impedir de crescer na fé? E o terceiro ponto: o perigo da estagnação na fé. Então, dentro deste primeiro contexto aqui, os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Às vezes é duro lermos esta afirmação do apóstolo Paulo, mas aqui mais uma vez eu digo que nós precisamos aprender com esta primeira epístola de Paulo aos irmãos de Corinto. Os cristãos de Corinto tinham, veja, eles tinham pouco tempo de conversão. Haviam saído de onde? Muitos deles haviam saído do paganismo. Veja, a cultura aqui é uma cultura grega e nós sabemos que aquela grande metrópole de Corinto estava inundada de idolatria, de hipocrisia, era um sincretismo religioso que imperava naquele ambiente. Então, esses cristãos da igreja de Corinto eram oriundas desta condição de paganismo, quando não eram agora vindo do judaísmo. Mas o paganismo e o judaísmo ainda não haviam saído deles. É um processo que aparentemente podemos ver até como algo natural. Muitos saem do mundo, mas o mundo continua ali dentro desse indivíduo e há uma necessidade de uma mudança drástica, de uma mudança imediata de vida e de comportamento, que é justamente o sentido de metanoia, é uma mudança de mentalidade, de comportamento. Isso era necessário aos cristãos de Corinto. Então veja, estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã e muitos daqueles antigos costumes, desejos carnais ainda vinham dominando as suas vidas. Então, o apóstolo dos gentios ressalta que aquela igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinha uma fé exclusivista, fechada, por que não dizer uma fé egoísta. O apóstolo Paulo, então, vai criticar essa fragilidade da fé dos irmãos coríntios e os exorta a deixarem a infantilidade espiritual para alcançarem esta tão desejada maturidade espiritual e esta que chamamos de maturidade cristã. Como os coríntios daquela época, atualmente muitos de igual forma se comportam da mesma maneira, sem uma base sólida, sem uma fé sólida, estão alicerçados na palavra, mas de forma muito superficial e são então levados por qualquer vento de doutrina. Aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. E segue o texto. O segundo ponto: os coríntios são chamados crianças espirituais, e aqui muita atenção para que compreendamos com exatidão aquilo que o apóstolo dos gentios deseja expressar. Toda analogia por si só ela é incompleta e precisa ser tratada com cautela e com cuidado. Por exemplo, o apóstolo Pedro também vai usar a figura de uma criança
mas em um sentido totalmente oposto ao sentido que Paulo emprega ao falar dos irmãos de Corinto. Por exemplo, Pedro diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro compara o indivíduo em seu novo nascimento a um recém-nascido. O leite racional fala justamente do ensino bíblico ortodoxo, dos primeiros rudimentos que justamente servem para fortalecer a nossa fé. Agora, veja que Jesus também usa esta comparação, Jesus também faz uso desta analogia, quando também observamos de uma forma positiva, quando ele diz em Lucas capítulo 18, versículo 17, em verdade vos digo que qualquer que não nascer, que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E aqui claramente, evidentemente, Jesus fala de uma pureza, como encontramos em uma criança, de um sentimento puro e de entrega plena e absoluta. Então Pedro destaca o apetite saudável pelo leite racional, ou seja, o alimentar-se da palavra de Deus, ensino bíblico ortodoxo tão necessário dentro das igrejas modernas, enquanto Jesus destaca aqui a simplicidade e a humildade e a pureza de uma criança. Mas diferentemente de Pedro e do próprio Cristo, Paulo compara os irmãos coríntios com uma criança no sentido negativo, na sua incapacidade de compreender e discernir a seriedade do Evangelho. Note que o apóstolo Paulo também usa o termo aqui para chamar a atenção dos irmãos de Corinto que eles estavam colocando o carro na frente dos bois. Querer mostrar um nível de espiritualidade da qual ainda não estavam preparados para demonstrar. E isso é uma excelente lição que deve ser com muita humildade avaliada por cada um de nós. Então veja, Pedro, Cristo e Paulo fazem uso da mesma analogia, cada um com um sentido pontual e específico, e a característica desta analogia de Paulo é confrontar justamente o aspecto da incapacidade, da compreensão em qual nível espiritual estou vivendo para que eu não dê um passo maior do que a minha perna. O terceiro ponto, o cristão infantil não pode se alimentar de um alimento sólido. Paulo afirma que, devido à imaturidade dos irmãos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. Parece algo tão simples, algo que às vezes é desprezado para alguns, mas tão essencial na vida de um recém-nascido. Ou você logo já dá uma feijoada aí para o seu bebê. Então convenhamos, não é razoável que uma criança recém-nascida se alimente daquele alimento substancioso que nós, adultos, estamos habituados a nos alimentar. A criança vai paulatinamente, gradativamente, se adequando aos padrões alimentícios ou alimentares ao longo da sua vida. Mas desde o momento do seu nascimento, o que é necessário e basicamente possui todos os nutrientes que vai alimentar aquele bebê é justamente o leite materno, o alimento mais trivial possível. O autor da Epístola aos Hebreus afirma que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra porque ainda é menino. É por isso que paulatinamente se desmama uma criança. À medida que cresce, o leite apenas já não o sustenta mais. Mas perceba que até certa idade o leite materno ainda é necessário, e eu tenho um filho de 8 anos de idade que ainda toma leite. Então é necessário que nós entendamos que nossas crianças, e aqui fazendo esta analogia que o escritor aos Hebreus nos apresenta, ela nos mostra justamente o caráter do indivíduo que está se alimentando. E isso mostra o caráter da maturidade cristã desse indivíduo.
O alimento sólido, substancioso, é somente alimento para adultos que têm os seus sentidos exercitados para discernir aquilo que é bom, como também aquilo que é ruim, aquilo que é agradável, aquilo que não é agradável, aquilo que glorifica e aquilo que não glorifica a Deus. Os irmãos da igreja de Corinto estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam prontos, preparados, adultos. No entanto, estavam equivocados e por esse motivo era extremamente importante que alguém de fato maduro, que alguém que tivesse de fato um bom discernimento pudesse olhar com carinho para aquela igreja. E aqui encontramos o apóstolo dos gentios. Esta igreja que é de certo modo selo do apostolado de Paulo, vai encontrar neste apóstolo Paulo agora esta ferramenta de Deus para auxiliá-los, para que eles compreendessem de fato que eles precisavam sair do status de um menino espiritual para a posição de homens e mulheres espirituais. Veja, eles estavam equivocados. Paulo os chama de crianças na fé. Suas condutas não eram favoráveis e não condiziam com o comportamento de alguém cheio de maturidade cristã. Por isso, sempre há necessidade de cuidados especiais. Você que tem uma criança em casa, você que tem um irmão pequeno em casa, você que tem um filho pequeno em casa, você percebe que ele exige tais cuidados. E é exatamente este cuidado que Paulo está agora oferecendo aos irmãos da igreja de Corinto. Veja, a maneira como Paulo fala àqueles irmãos na carta escrita aos Coríntios demonstra este zelo, este amor, esta preocupação, este cuidado é evidente aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas e geralmente vão distorcer aquilo que você fala, vão geralmente ignorar os ensinos que são recebidos. Então, por isso, é necessário que tenhamos sabedoria da parte de Deus para a instrução àqueles que ainda estão precisando de um leite e não podem se alimentar de um alimento mais substancioso. O segundo ponto, o que pode nos impedir de crescer na fé? Será que existe alguma coisa que pode ser um impedimento no meu crescimento enquanto cristão, na minha fé? Então veja, alguns pontos: se alimentar ou alimentar o sentimento faccioso de inveja. Um outro ponto, promover contendas e dissensões, e também ser em parte integral no aspecto de falta de unidade no meio da igreja. Então veja, uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar em hipótese alguma é justamente a inveja. Provérbios 14, versículo 30 diz que a inveja é a podridão dos ossos, enquanto o sentimento sadio é vida para o corpo. A inveja produz contendas e dissensões. Agora, um conceito rápido a respeito da inveja. Segundo o dicionário, este vocábulo inveja significa um sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outrem, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence ao outro indivíduo. Então veja, a inveja é um tipo de cegueira e ela é a dor pelo sucesso alheio, já diz o historiador filósofo Leandro Carnal. Também tem o sentido quando falamos de dissensões que a inveja pode gerar, e dissensões nada mais é que disputas, contendas, conflitos, desavenças. Então, por esta razão, a inveja traz graves prejuízos para o contexto cristão e para a vida do indivíduo. Infelizmente, esse sentimento predominava entre os cristãos de Corinto. Então veja, a inveja é uma paixão e é uma obra da carne. Veja, uma igreja que se dividia em 4 facções, ela precisa de grande ajuda, ela precisa de uma ajuda emergencial, e é isso que Paulo está aqui oferecendo aos irmãos Corinto. Então veja, a inveja é uma paixão humana,
obra da carne que nós encontramos lá na listinha de Gálatas, capítulo 5, começando do versículo 19 ao versículo 21. Isso interfere em todos os aspectos da nossa vida, no julgamento desse indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso de outras pessoas. Ao invés de se alegrar com o êxito do seu amigo, do seu companheiro ministerial, esse sentimento causa transtorno, pesar, angústia na vida deste que está nesta condição. A palavra inveja é formada pelos vocábulos latinos in, que é dentro de, mais videre, que é olhar. Indicam um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. E aqui, apenas em caráter de curiosidade, na Divina Comédia de Dante Alighieri, o invejoso não ia para o inferno, mas ele ia para o purgatório e tinha as pálpebras dos seus olhos costuradas por um fio de arame, já que tal sentimento sempre se origina através do olhar. O invejoso vive em função do outro ou daquilo que o outro tem. Não importa que ele não tenha o objeto desejado, desde que o outro também não tenha, esse sentimento ele é maligno. O cristão deve ser capaz de identificar este sentimento e, por meio do Espírito Santo, manter tal sentimento sob controle. Isso é um exemplo daquilo que estamos falando aqui hoje. Falamos de imaturidade e este comportamento, ter domínio sobre aquele mau sentimento, é justamente sinônimo de maturidade espiritual, que é o que buscamos, que é o que necessitamos urgentemente. Se você ler o Salmo 73, você vai ver o estrago que a inveja quase trouxe a Asaf. Nos versos 2 e 3, Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou um pouquinho para que escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. O cristão que foca em Cristo, que o seu olhar está focado no prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus, não tem tempo para nutrir através do olhar tal sentimento faccioso. Promover contendas e dissensões. Nem sempre as contendas e dissensões são geradas pela inveja. Podem ser suscitadas por N razões e motivações, como pela ambição, pelo desejo de prestígio, pela soberba, que é um grave mal que atinge a grandes e pequenos, dentre outros desejos que poderíamos aqui nomear, todos presentes dentro do contexto Igreja de Corinto e, lamentavelmente, podemos dizer que todos presentes dentro do contexto Igreja do século XXI. Em geral, a inveja promove contendas e dissensões, não permitindo que venhamos andar de maneira honesta e sincera diante de Deus, que é o que se espera, que é razoável que um cristão assim se comporte. Romanos capítulo 13, versículo também de número 13 diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. As pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas, e aqui não há como fugir desta regra, pessoas que se comportam desta forma são consideradas crianças espirituais e crentes carnais. A falta de unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, e é justamente isso que somos. Quem é a cabeça? Cristo é a cabeça, e a igreja, o corpo de Cristo. E nós, agora como membros deste corpo, precisamos estar em harmonia para que este corpo seja saudável e que ele trabalhe de forma agradável, que seja um corpo muito bem estruturado. E nós nos constituímos então corpo de Cristo. Vós também, como pedras vivas, é o que Pedro diz, sois edificados esta casa espiritual, sacerdócio santo,
para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Por isso, Paulo vai compartilhar com os irmãos de Corinto o desejo de ver esta igreja em plena unidade. E Paulo apresenta esta necessidade para que a igreja não entre no aspecto pessoal, mas que seja então coletivo. E Paulo começa agora a instruí-los para que saiam do particular e se movam para o lado comunitário coletivo. Os coríntios estavam indo e se movendo rapidamente em oposição a este princípio. E por esta razão, criavam divisões, enfraqueciam a unidade da igreja, quando diziam que uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo, nada mais era do que partir para o aspecto individual e não coletivo, como comunidade, e não no sentido unidade que é tão desejado pela Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo comenta a respeito do fato justamente do que acabo de citar, destas facções que estavam surgindo dentro daquela igreja, e Paulo assevera que ele e também Apolo nada mais eram do que os ministros a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus, pelos quais aqueles irmãos haviam crido, recebido a palavra e crido. Os coríntios não sabiam trabalhar em unidade e defendiam o que achava certo, o que era correto, e defendiam ser o mérito de um dos seus líderes preferidos. E Paulo se vê na obrigação de ajudar os irmãos de Corinto a alterar esta visão quase que idolátrica a um líder específico, já que ele mesmo, Paulo, visa o crescimento do reino de Deus e a saúde espiritual deste cristão. É por isso que Paulo, que poderia, talvez muitos de nós, poderiam olhar para este aspecto, olha, tem algum grupo da igreja dizendo que são meus, Paulo se alegrar nisso. Talvez você que está diante deste assunto até se alegraria, mas Paulo está dizendo, não se alegre nisso. Não se alegre em hipótese alguma nisso, porque esse comportamento não visa aquilo que é primordial para o crescimento da igreja, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Estão anulando o sacrifício de Cristo e colocando Paulo como o autor da fé, o autor da existência daquele grupo, e isso é algo prejudicial no contexto igreja. Então, Paulo, qual era a vontade de Paulo? Ora, ele queria, juntamente com Apolo, juntamente com Pedro e com o próprio Cristo, apenas unir-se em um único objetivo, um objetivo comum, é justamente a expansão do reino de Deus. Todo líder, todo bom líder se comporta exatamente com este princípio, a expansão do reino de Deus. Agora, o terceiro ponto fala a respeito do perigo da estagnação na fé. O que é estagnação? Um conceito breve, é aquilo que não flui, não se movimenta, inércia. Então, substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. E será que pode? Pode isso? Substituir o fundamento que já foi posto? Ora, a resposta é um simples, sonoro não. Paulo usa a figura do fundamento de um edifício para mostrar a importância de estarmos edificados sobre a rocha eterna. Se o fundamento não for bom e sólido, essa casa não vai ter boa estrutura e ela não vai suportar o vento, a chuva, tudo que irá combater esta casa. Quando nós vemos aquela expressão do homem prudente e do imprudente, a analogia é de uma edificação. Um edifica sobre a rocha e outro edifica sobre a areia. Mas quando os ventos começam a combater aquelas casas, quando a chuva vem, quando a tempestade começa a assolar, a Bíblia diz que uma casa permanece de pé e é aquela que estava estabelecida onde? Sobre a rocha, isso mesmo. Parabéns! E a casa edificada sobre a areia, a Bíblia diz que grande fora a sua queda. Então este fundamento já está posto, segundo a graça de Deus que me foi dada,
pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e agora outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós temos total liberdade para edificar, mas não temos legalidade para alterar o fundamento. Qualquer tentativa de mudança no que tange fundamento pode verificar é heresia, é soberba do homem, é querer uma ode ao homem, e isso é combatido pelo apóstolo dos gentios e biblicamente deve ser combatido por mim e por você. O fundamento está posto e o fundamento é justamente a pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo tomava como base a própria Escritura para demonstrar que não se pode ir além da verdade do Evangelho. A salvação por meio da cruz de Cristo. Alguns coríntios, por substituírem o fundamento lançado por Paulo, estavam agora com suas fés estagnadas, e por esta razão Paulo faz uma série de advertências aos cristãos de Corinto e a todos nós enquanto cristãos, quando ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Hoje, lamentavelmente, muitos estão trocando este fundamento e estão colocando tantos outros, estão colocando um jugo pesado sobre a vida dos irmãos, fazendo com que esses obedeçam a preceitos e princípios que, se esses indivíduos tivessem pelo menos o desejo de ir para a palavra e confrontar tais condições à luz da palavra, já estariam libertos a tempo. O segundo ponto: ignorar o juízo pode comprometer a vida eterna com Deus. Então não ignore o juízo divino, porque ele pode comprometer a vida eterna com Deus. Paulo adverte aos cristãos de que todas as pessoas terão que prestar contas diante de Deus, com as suas obras serão prestadas contas diante de Deus. É aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 ao versículo 15, porque edificando sobre aquele fundamento já posto que é Cristo, alguns edificam como madeira, palha, feno, embora outros como ouro, pedras preciosas e tantas coisas que nós podemos ler aqui o texto. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno, o fogo irá provar aquilo que estamos praticando enquanto cristão, a nossa obra. E quando aquele que há de vir, de fato vir nas nuvens do céu, a Bíblia diz que ele trará na sua mão o seu galardão para dar a cada um conforme as suas obras. Então veja, o que está em voga nesse conceito aqui de 1 Coríntios, desses textos lidos, é justamente 1 Coríntios 3, nesses textos lidos, é justamente aquilo que andamos praticando e produzindo enquanto cristãos, né? Então não podemos ignorar o juízo que virá. Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. A luz virá e tudo ficará patente aos olhos de Deus. O terceiro ponto: o perigo de se vangloriar na sabedoria humana. Os coríntios tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela, né? Eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmo, que nada mais é do que o resultado de uma cultura grega que aqui está evidente dentro do contexto igreja de Corinto. Paulo os adverte para não serem sábios aos seus próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. O problema aqui não é a capacidade intelectual ou cultural, mas em usá-las de uma forma de sobrepor o seu semelhante, o seu próximo. O sábio, antes de tudo, deve se mostrar pela sua humildade, e assim fica evidente que ele é um sábio. Como os irmãos coríntios, algumas pessoas se vangloriavam por terem sido influenciadas por tantos líderes, grandes intelectuais,
E assim é até os dias de hoje, infelizmente, lamentavelmente, muitos se comportam exatamente assim. Ignoram, no entanto, aqueles que estão diante de Deus, professam sua fé em Deus e que estão agora menosprezando esses que evidentemente estão agindo com a sua fé e creem de plena, de igual, de forma plena e absoluta no sacrifício de Cristo. Em alguns ambientes intelectuais, a fé está sendo agora sido alvo de deboche. As pessoas que se apresentam como cristãos e tementes a Deus têm sido humilhadas Brasil e mundo afora. E Paulo exorta os irmãos de Corinto para que não se vangloriem na sabedoria deste mundo, pois é loucura diante de Deus. Esta lição, ela é maravilhosa porque mostra que a imaturidade daquela igreja evidencia o perigo da fragilidade da fé que é infantil e a necessidade de um crescimento espiritual. Eles ainda eram carnais, pois alimentavam aquele sentimento faccioso, o sentimento de inveja, promovendo contendas, dissensões no seio da igreja. Portanto, é importantíssimo que estejamos firmes e firmados em Cristo, buscando a sabedoria que vem do alto, que é pacífica, que é boa, que é agradável e que nos ensina a cultivar uma vida de comunhão para continuarmos a crescer até o dia do Senhor. Esta é a nossa lição de hoje, esta lição que é tão gloriosa e que fala ao nosso coração. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não saia antes de se inscrever neste canal, antes de deixar o seu like abençoado e antes de compartilhar o nosso conteúdo nas suas mídias sociais. Senhor, eu rogo a Ti que esta palavra seja aplicada de forma mais penetrante aos corações. Humildemente peço, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.